Muito boa noite, meus queridos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É a segunda vez aqui com vocês. Estive num outro momento, no encontro de adolescentes, né? Vocês conheceram o Lipe, muitos de vocês conheceram o Lipe. Hoje o Lipe não veio, então eu peço para que vocês possam aceitar as desculpas dele, tá bom? Por não estar presente na noite de hoje. Mas eu trouxe minha família novamente. Aqui está a Bia, a Luísa e o Daniel. Me acompanham normalmente nas minhas jornadas. E hoje é uma noite feliz, é uma noite alegre, uma noite onde nós podemos nos congregar, e essa é a principal razão para nós estarmos aqui. E ao longo desses 40 anos, essa igreja tem feito isso com zelo, dedicação. Certamente as dificuldades vieram ao longo desse tempo, mas as portas se mantiveram abertas como estão hoje, e isso já é suficiente para nós agradecermos a Deus. Confesso para vocês que durante toda a semana eu vinha pensando em falar sobre um tema, e hoje de manhã o coração ardeu num outro sentido, então vamos abordar um outro tema de uma outra forma. Na verdade, o tema é o mesmo, com relação ao agradecimento, com relação a ter uma história para contar. Foi esse o tema que os irmãos me passaram. E aqui o irmão Gilberto, né? O irmão Gilberto contou algumas histórias dessa igreja ao longo desses 40 anos. Eu, particularmente, não conheço a história da igreja aqui, né? Então, eu não vou contar a história da igreja local, mas eu gostaria de contar uma história para vocês no decorrer desses próximos minutos que a gente vai estar juntos aqui. Para isso, convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 90. Joia. Pode colocar o próximo slide, fazendo favor? Isso, uma história para contar. E aí, esse salmo ele vai ser projetado. Eu gostaria que vocês lessem ele juntamente comigo, pelo menos acompanhassem a leitura. Oi? Opa. Irmãos, passa para o próximo slide, por favor. Então vamos ler, Salmo de número 90, está numa versão um pouco diferente, talvez que você esteja acostumado a ler, tá bom? Então acompanhe aqui comigo a leitura. Olha, Senhor, como tem sido o nosso refúgio em todas as gerações. Antes das montanhas terem nascido, antes da terra e do mundo existirem, desde sempre e para sempre, o Senhor é Deus. O Senhor pode reduzir o ser humano ao pó, dizendo apenas, voltem ao pó. Para o Senhor, 1000 anos são como um dia que já passou, como as horas da noite que passam depressa. O Senhor semeia os seres humanos ano após ano. Eles são como a erva que brota e cresce pela manhã, mas seca e morre de tarde. Somos consumidos pela sua ira. O seu furor nos enche de temor. O Senhor conhece todas as nossas maldades. Ninguém, absolutamente ninguém, pode esconder os seus pecados à luz da sua presença. Passamos a vida debaixo da sua ira. Depressa como um sopro, os nossos anos chegam ao fim. Vivemos uns 70 anos, talvez 80 para os mais fortes. Vivemos sempre trabalhando, sofrendo, e de repente a nossa vida termina e nós desaparecemos. Ninguém conhece o poder da sua ira, nem sentiu o temor e o respeito que o seu furor deveria causar. Ensina-nos que a vida é curta, para vivermos com sabedoria. Senhor, volte de novo para o nosso lado, trate os seus servos bem, encha-nos todas as manhãs com o seu amor fiel e cantaremos de alegria toda a nossa vida. Dê-nos tantos anos de alegria como nos deu de sofrimento. Deixe que os seus servos vejam as maravilhas que faz e permita que os filhos deles vejam a sua glória. Que o Senhor, nosso Deus, seja bom para nós, que nos dê sucesso em tudo que fizermos, sim, que nos dê sucesso em tudo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus,
como somos agradecidos a Ti por estarmos juntos na noite de hoje. Como somos agradecidos pelo Teu cuidado a cada dia, pelo ar que respiramos, pelo alimento que consumimos, pela vida que o Senhor nos dá para viver. Agradecemos porque mesmo diante das adversidades, das dificuldades que a vida nos impõe, ainda assim o Senhor é Deus, ainda assim cremos no Senhor como sendo o nosso Deus, ainda assim o Senhor nos ampara, nos guia e nos fortalece e protege. Nós somos gratos, Senhor Deus, e não há palavras que possam expressar a tamanha gratidão que nós sentimos na noite de hoje, porque o Senhor tem cuidado dessa igreja local, mantendo essas portas abertas, usando homens e mulheres tementes a Ti, para que o Teu Evangelho continue sendo pregado, sendo falado, geração após geração, para a Tua honra e para a Tua glória. E na noite de hoje, então, Senhor Deus, clamamos a Ti, para que o Senhor possa falar no nosso coração, para que seja o Senhor que possa conduzir a nossa vida, a nossa alma, para cada vez mais perto de Ti, e o nosso coração, Senhor Deus, possa saber contar as grandiosas histórias das benevolências que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, porque oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Na matemática da vida, as operações, e para quem gosta da área de exatas, as operações matemáticas nos ajudam a calcular as variáveis, calcular os problemas, calcular os produtos que nós temos num estoque para vender na nossa loja, por exemplo. Nos ajuda a calcular a quantidade de comida que nós colocamos no prato para nos alimentarmos. Nos ajuda, enfim, a viver. E aí, quando a gente está na escola, normalmente a gente olha para as lições de matemática e a gente pensa assim, por que eu estou aprendendo isso? Não vou usar isso nunca na minha vida. Para que eu tenho que aprender a tabuada? É a pergunta do Daniel para mim. Por que eu preciso aprender a tabuada, Luísa? Por que eu preciso decorar a tabuada? Eu vou ter calculadora? Verdade. O computador nos auxilia demais nesses cálculos. Mas com relação à matemática, tem coisas que são simples. Por exemplo, 1 mais 1 é quanto? 2, ok, muito obrigado. E quando a gente começa a dificultar um pouquinho, quanto é 10% de 323? Ok, não precisa me responder. Mas é uma matemática, é um cálculo. Quando a gente começa a somar, a gente pode começar a diminuir. A multiplicação, ela dá uma soma muito maior, então ela potencializa a força da adição, e é mais ou menos essa é a ideia. Agora, concordam comigo que existem pessoas que conseguem somar dias às suas vidas, e existem pessoas que conseguem diminuir dias na sua vida? Como que eu vou somar dias na minha vida? E aí eu preciso trazer um exemplo próprio meu. Minha querida esposa conseguiu me convencer a colocar a atividade física no meu dia a dia. Foi uma tarefa muito difícil para ela. Ela demorou pelo menos 1 ano para que isso fizesse efeito. E tem pelo menos 4 anos que todos os dias, de segunda a sexta pelo menos, a gente levanta às 5h30 da manhã, 6h30 a gente está na academia, faz 1 hora ali, e dali eu vou para o trabalho, e ela vai... Muito obrigado, meu irmão. Ela vai cuidar das suas tarefas, e assim a gente tem feito. A atividade física nos permite melhorar a nossa saúde física. Nos permite que esses músculos fiquem mais fortes, não para ficar apenas mais bonitos, mas que eles fiquem mais saudáveis. E a ideia é que os anos possam ser prolongados. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu deixo de fazer uma atividade física, se eu começo a comer aquele torresminho maravilhoso todos os dias, aquela feijoada de final de semana fantástica, o que vai acontecer com a minha saúde? Normalmente eu vou dar uma engordadinha,
às vezes no meu coração eu vou começar a entupir, aí eu vou começar a ter um probleminha cardíaco ali e tal, e corre o risco de eu ter um encurtamento na minha vida. Estou diminuindo a quantidade de dias da minha vida, eu mesmo estou provocando isso. Concordam que nós temos dois tipos de pessoas aqui? Aquelas que conseguem somar dias à sua vida e aquelas que, infelizmente, conseguem diminuir dias da sua vida. Mas a mensagem de hoje não é sobre se você tem uma vida saudável ou se você não tem uma vida saudável. A ideia aqui na noite de hoje é: quantos dias de vida você tem? Você já parou para poder contar quantos dias? Sabe quantos dias de vida eu tenho? Opa. Estou voltando, né? Desculpa. Eu tenho 16.462 dias de vida. Nasci no dia 27 de abril de 1981, alguns anos antes dessa igreja local aqui. Eu não sei quantos dias de vida você tem. E o Salmo de número 90, no versículo de número 12, Moisés nos encoraja, talvez essa seja a palavra mais forte nesse momento. Moisés nos encoraja a pedir ao Senhor que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. E quando a gente leva isso ao pé da letra, é isso: 16.462 dias. Mas interessante notar que esse verso, o verso de número 12, o verbo contar, na verdade, ele tem dois sentidos aqui. O primeiro deles é literalmente contar, somar quantos dias, mas também contar no sentido de falar. E se eu te perguntar, ao invés de quantos dias de vida você tem, o que você tem para me contar sobre a história da sua vida? Se você pudesse fazer uma retrospectiva e olhasse para trás, porque a gente não consegue olhar para frente da nossa vida, né? A gente não adivinha o futuro. Mas olhando para trás, tudo que você viveu até aqui, 10, 15 anos, 20, 30, 40, 50, 60, talvez alguns aqui há 70, outros talvez 80. Olhando para trás, e as histórias que você já passou na sua vida, o que você poderia me contar sobre a sua vida? Moisés então vira para o Senhor e fala, eu estou falando Moisés porque ele é o autor desse salmo de número 90, ok? Moisés então nos encoraja aqui a dizer para o Senhor, Senhor, ensina-nos. E se Moisés está dizendo isso, clamando ao Senhor para que o Senhor possa ensinar-nos, isso significa que nós não nascemos sabendo. E isso significa que nós precisamos aprender a contar os nossos dias, com o único objetivo, para que nós possamos alcançar sabedoria. Quantos de vocês aqui na noite de hoje, que estão aqui na noite de hoje, se consideram sábios? Homens, mulheres, quantos de vocês se consideram sábios? Precisa me responder, não precisa levantar a mão. Mas responda para você mesmo, dentro do seu coração. Você se considera uma pessoa sábia? E aí, o que seria sabedoria, né? Aí a gente entraria num outro ponto, poderia conversar sobre isso a noite inteira. Vai falar sobre a sabedoria, que a sabedoria ela vem do Senhor, que a sabedoria é algo que pode ser espelhado, né, como foi no caso de Salomão, ali o homem mais sábio daquele momento da história, mas mesmo em toda a sua sabedoria, ao final da sua vida, ele dá uns tropeços grandes, por sinal. E aí ele escreve o livro de Eclesiastes e fala assim, olha, eu vivi tudo, eu experimentei tudo que eu podia, e tudo é correr atrás do vento, tudo é vaidade. Sabe, meus queridos, quando a gente alcança alguns anos na nossa vida, a gente vai ganhando experiência, né? E aqui na noite de hoje eu vejo que existem muitos homens e mulheres bem mais experientes do que eu.
Mas eu tenho algumas histórias para poder contar. Algumas histórias da minha vida mesmo, para poder compartilhar com vocês. Semana passada, estava conversando com a minha esposa, antes da gente deitar, e ela me mostrou um texto que ela escreveu, uma reflexão, um texto devocional, e ela relembrando quando a nossa filha mais velha nasceu. E as coisas que aconteceram ao longo dos anos com a nossa filha mais velha. E teve um episódio, Luísa já tinha seus 10 anos, aproximadamente. A Luísa teve uma infecção urinária. Levamos pronto-socorro, e olha para lá, olha para cá, a médica não queria nem fazer um raio-x, enfim. Saímos de lá do pronto-socorro, nem medicação ela tomou, viemos embora para casa. A médica disse, olha, se não melhorar, volta amanhã. Nós voltamos no dia seguinte, Luísa já tinha um quadro febril mais grave, fizeram alguns exames, nós retornamos para casa, voltamos no terceiro dia, e ali no terceiro dia o grau de infecção já tinha aumentado muito. Luísa precisou ser internada urgente, precisou ir para a UTI urgente com um quadro de sepse. Para quem não sabe, sepse é a temida infecção generalizada. De uma infecção urinária, Luísa fez uma sepse, uma infecção generalizada. Fomos para a UTI. Eu fui com a Luísa na ambulância, saímos do pronto-socorro, fomos lá para o Hospital Praia da Costa, na ambulância. Foi a primeira vez que eu andei de ambulância na minha vida, e confesso para vocês que foi um passeio que eu não queria ter tido. Mas ali estava eu, na ambulância, indo para o hospital. Mistura de sentimentos, e o que iria acontecer, não fazia ideia. Mas estava nas mãos do Senhor, assim como a vida da Luísa sempre esteve nas mãos do Senhor. Demos entrada na UTI, a Luísa ficou ali, eu passei naquela primeira noite, depois os outros dias a minha esposa, enfim, a gente foi revezando. E uma amiga nossa disse para nós assim, com muito amor e com muito carinho, ela disse uma palavra muito pesada, mas sincera. Ela disse para nós assim, assim como Deus deu a Luísa para vocês, talvez Ele esteja chamando ela de volta nesse momento. Aquela frase marcou a nossa vida. Porque ela estava sendo sincera. E como amiga, ela estava mostrando para a gente que a gente já sabia. Mas a gente não queria isso. Sabe o que Deus respondeu? Luísa está aqui, vocês estão vendo. Deus diz, ainda não, calma, estou no controle de tudo. E aí eu lembro que a Luísa ficou alguns dias internada, e eu lembro que esses primeiros dias eram um domingo, e enquanto a minha esposa e a Luísa estavam no hospital, a gente reúne em Vila Betânia, a gente mora na igreja, né? E naquele dia eu estava escalado para poder fazer a parte musical, eu não me recordo se eu era o dirigente, enfim, mas uma das canções que eu desejei cantar naquele dia foi um cântico que fala que Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Aquela canção marcou o meu coração naquele momento, porque era exatamente o que eu estava sentindo. Era exatamente o que eu estava vivendo, e eu coloquei diante de Deus enquanto cantava, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, meu coração está angustiado, e é por isso que eu creio que o Senhor é Deus. Luísa se recuperou, passou mais alguns dias no hospital, já foi para o quarto, e trouxemos ela para casa. Graças a Deus, Luísa está aqui. Quando eu olho para um salmo como esse, o salmo de número 90, eu percebo que o salmista olha para mim e fala, Felipe, o que você tem contado na sua vida? E eu respondo para o salmista aqui, salmista, eu tenho contado muitas histórias. Eu tenho contado pelo menos 16 mil dias na minha vida. Eu tenho contado que existe um Jesus que é Salvador, que é Senhor.
Eu tenho contado que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço ou que eu sinto, por causa do seu grandioso poder que opera em minha vida, que opera em nós. A Ele seja a glória, para todos sempre, amém. É o que Paulo fala lá. E eu olho aqui especificamente para a vida de Moisés e percebo que ele foi um homem que soube contar os seus dias. Moisés foi um homem que já nasceu no meio de uma tribulação terrível. O faraó queria matar todos os recém-nascidos judeus. E aí a mãe de Moisés esconde ele por um tempo, até chegar num ponto que não consegue escondê-lo mais. E aí ela tem a brilhante ideia de colocar Moisés num cestinho, no rio Nilo. A sua irmã fica vigiando. E quem vai tomar banho no rio? A princesa. Ouve o choro do bebê, pega o cestinho, pega Moisés para criar. E aí a irmã de Moisés aborda a princesa e fala: olha, minha mãe pode cuidar desse bebê. E aí a princesa então chama a própria mãe de Moisés para poder cuidar de Moisés. Essa é mais uma história do cuidado do Senhor, de que o Senhor provê absolutamente todas as coisas. Ele cuida dos mínimos detalhes. E quando eu olho de novo para a vida de Moisés, eu percebo que a gente pode dividir a vida de Moisés em pelo menos 3 períodos. E alguns estudiosos dividem a vida dele justamente em 3 períodos exatos de 40 anos. Assim como essa igreja está completando 40 anos. Nos primeiros 40 anos da sua vida, Moisés nasce achando que era alguém. Ele vive ali, junto do faraó, tendo os ensinamentos reais, vivendo e comendo na mesa do faraó, tendo uma boa vida, até que, num determinado dia, ele vê um egípcio maltratando um irmão judeu, e o que ele decide fazer? Mata esse egípcio. No dia seguinte, ele vê 2 judeus brigando, ele tenta separar a briga, e aí um deles vira e fala: mas você vai fazer conosco o que você fez com o egípcio? E o que Moisés sente naquele momento? Ele sente medo e foge. Nesses primeiros 40 anos da sua vida, Moisés acha que ele era alguém. E aí ele vai para o deserto, viver lá muito longe do Egito. E nos 40 anos seguintes, Deus vira para Moisés e ensina para ele, durante esses 40 anos aqui, que ele não era ninguém. De príncipe do Egito, Moisés passou a ser um pastor, um cuidador dos rebanhos do seu sogro. Até que um dia, o Senhor Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. A sarça, o fogo não consumia ela não queimava. E o Senhor ali daquela sarça vira para Moisés: Moisés, primeiro tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Então Moisés tira suas sandálias. E eu não sei vocês, mas eu não estou acostumado a uma árvore falar comigo. Imagino eu que Moisés sentiu pelo menos um medozinho naquele momento. Uma árvore pegando fogo e uma voz saindo daquela árvore, falando o seu próprio nome, se dirigindo a você. Eu ficaria com medo. Se pedisse para eu fazer qualquer outra coisa, eu faria também. Se tirar a sandália dos pés era o mínimo. E aí Deus continua, vira para Moisés e fala: olha, eu vou fazer de você que você tire o meu povo da escravidão. Oh, Senhor, não posso fazer isso não, Senhor. Eu não sei falar, não consigo falar não. Moisés, eu vou fazer você tirar o meu povo do Egito. Senhor, não, eu não consigo, Senhor. Moisés, eu sou, vai te enviar, e você vai tirar o meu povo do Egito. Senhor, eu não consigo. Muitas das vezes nós agimos exatamente assim com Deus.
Sabe que muitas vezes a gente vira para Deus e fala: Senhor, não consigo tocar uma guitarra. Senhor, não consigo ir lá na frente para dirigir um culto. Senhor, não consigo fechar os meus olhos e orar. Senhor, não consigo estar presente na reunião de oração, não. Trabalho demais durante a semana, fico muito cansado. Senhor, eu não consigo. O Senhor então vira para Moisés e fala assim: olha, tem o seu irmão Arão, já que você está com medo, Arão vai com você e eu vou capacitar o seu irmão Arão, para que ele fale com o faraó e você vai estar com ele. Nos 40 anos seguintes, Moisés então percebe o que Deus é capaz de fazer com ninguém. Moisés então, da sarça ardente, ele abre o Mar Vermelho e o povo segue em direção à Terra Prometida. Essa história continua e vocês conhecem ela bem. O Mar Vermelho foi apenas um dos primeiros sinais depois que eles saíram do Egito. Outros vieram no percurso de 40 anos, inclusive, no deserto. O maná, o cuidado, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, as muralhas de Jericó se derretendo, desmoronando, e o povo vencendo as batalhas. E aí talvez você se pergunte aqui agora: mas irmão Felipe, eu não sou Moisés. E eu vou concordar com você, porque nem eu e nem você somos Moisés. Mas Deus conhece você. Deus conhece o seu coração. Deus conhece quantos dias restam na nossa vida. Somente Deus. 16 mil dias foi o que eu vivi até hoje. Será que eu vou viver mais 16 mil? Não sei. No auge dos meus 45 anos de idade, há aqueles que digam que eu já estou chegando ali no meu ápice, daqui para frente é só ladeira abaixo. E eu tenho que concordar, porque cada dia está mais difícil. Eu sou o único da minha família que não usa óculos. Meu pai usa, minha mãe, meus irmãos, todos eles. Mas cada dia que passa, meu braço está mais curto. E eu não consigo. De manhã, então, as vistas ficam todas embaralhadas. Aí fui no médico, fiz os exames, precisa. Não gostei do orçamento do óculos. Eu falei: vou esperar mais um pouquinho. Deixa mais para frente. Deixa o negócio piorar mais um pouquinho, né? Eu não sei quantos dias ainda me restam. Mas o que eu tenho feito hoje para prolongar esses dias? Para viver dias melhores e dias que sejam vividos debaixo da graça do nosso Deus. Essa é a minha responsabilidade. Deus não precisou aparecer numa sarça ardente e chamar: Felipe. Felipe. Eu não precisei dizer: eis-me aqui. Eu simplesmente abri meu coração e disse para o Senhor: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador e preciso do Senhor. Permita que eu viva na Tua presença e me ensine a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. E dia após dia, o Senhor tem me ensinado, e não porque eu mereço, porque eu não mereço absolutamente nada, mas porque o meu coração precisa estar voltado para o Senhor. E porque eu tenho uma família que depende de mim, e está o tempo todo me observando, inclusive as minhas decisões, os meus atos, para que amanhã aqueles 2 jovens ali, eles possam tomar as suas próprias decisões baseadas naquilo que eles viveram dentro do seu lar, o qual eu sou o sacerdote, como o Senhor mesmo diz aqui na Tua palavra. Essa é a minha responsabilidade como pai, como marido, como provedor. Contar os meus dias significa viver na presença do Senhor, adicionando cada vez mais dias, cuidando da minha saúde, inclusive,
Porque esse corpo físico, inclusive, é o templo do Espírito Santo do Senhor, e eu preciso cuidar desse templo. É por isso que não dá para comer torresmo todo dia, apesar da vontade de comer torresmo todo dia. E minha sogra faz um torresmo que eu vou falar para vocês. Nossa, a boca até encheu de água agora. Mas eu não posso. E aí eu leio Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É isso, a vida cristã é isso. Mas a vida cristã também, quando a gente olha para frente, a gente não vê simplesmente o fim dela. Porque a vida cristã, ela não tem fim. A vida cristã se espelha para a eternidade. Onde nós, cristãos, filhos de Deus, viveremos uma eternidade ao lado daquele que nos remiu, daquele que nos transportou das trevas e nos levou para o seu reino de luz. Literalmente nos transportou das trevas e nos levou para o seu reino de luz. Quando eu disse no início que algumas pessoas conseguem somar dias à sua vida, e outras até são capazes de multiplicar esses dias, porque conseguem fazer coisas melhores, há aqueles que tentam literalmente maquiar essa adição de dias. Vou te dar um exemplo. Mulherada aí gosta de comprar Avon, Mary Kay, né? Tem nada contra isso, ok? Podem usar, fiquem à vontade, não vou falar mal dos produtos. Mas, o que essas empresas vendem para vocês mulheres? Batons, maquiagens, cremes. Não é isso que essas empresas vendem? Estou errado? Pode balançar a cabeça, irmãos, eu não vou criticar vocês. Essas empresas vendem ou não vendem isso? Vocês estão errados. Essas empresas não vendem isso. Essas empresas vendem a ilusão de uma juventude cada vez mais perene, o que não é verdade. Esse corpo tende a envelhecer, murchar, e um dia vai virar pó. Não é uma crítica às empresas, mas uma crítica a nós mesmos, às nossas ações, porque às vezes, e muitas das vezes, somos nós que estamos querendo maquiar a nossa vida e viver uma vida de aparência, uma vida que nós não somos, uma vida que nós não podemos contar, uma história que nós não podemos viver. E isso é muito sério. E por isso que eu volto a perguntar para vocês: qual a história que vocês têm contado sobre vocês? Quando eu olho para Deus, olho para Ele, eu percebo a sua grandiosidade, o seu senhorio, o seu cuidado e principalmente os seus ensinamentos. Se não fosse isso, Moisés não tinha virado para Deus e falado: Senhor, ensina-nos. Essa expressão de Moisés nos ensina duas coisas, pelo menos. E eu já disse uma delas: que nós não sabemos, então nós precisamos aprender. A segunda dela é que quem é capaz de nos ensinar é um professor. E quem é esse professor? É o Senhor Deus. O Senhor Deus é o melhor de todos os professores e é o único capaz de nos ensinar a viver, de nos ensinar a contar os nossos dias, de nos ensinar a alcançar um coração sábio. Se eu não faço isso, se eu não busco esse ensinamento, se eu não busco o Senhor, eu não aprendo como eu devo viver. Não aprendendo como viver,
eu não aprendo como contar os meus dias. E dias não contados referem-se a dias não aproveitados. Horas que nada se fez, nada se aprendeu, horas passadas ao vento, e a gente faz isso o tempo todo. Eu, por exemplo, de novo, vou contar minha vida aqui. É normal eu chegar em casa, depois de um dia exausto de trabalho, enquanto a minha querida esposa está lá, com todo amor e carinho, preparando a nossa janta. Eu mal tiro a camisa suja do trabalho, mal tiro o tênis, sento na minha cadeirinha lá dentro do quarto, coloco os pés em cima da cama, ligo o celular e começo a navegar nas redes sociais. E aí ele fico, até ela gritar, a janta está pronta. Opa, ok. Às vezes ela precisa gritar mais de uma vez. Qual o problema disso? Eu acabo trocando o momento de que eu poderia estar sentado ao lado dos meus filhos e perguntando para eles, como é que foi o dia na sua escola hoje? O que você aprendeu lá? Teve alguém que te chateou? Como é que foi a professora? Ela ensinou direitinho? Você está com dúvida em matemática? O que você está aprendendo em história? E às vezes a gente se limita a viver o básico. E dentro do nosso lar a gente é capaz de viver muito mais, inclusive. Dias não contados referem-se a dias não aproveitados. E eu te pergunto, o que você tem aproveitado no seu dia a dia? Porque o tempo não para. Inclusive, eu não posso chegar aqui, sair por aquela porta, entrar de novo e te dar boa noite, meus irmãos, vamos começar de novo. Já passou. Não tem como voltar atrás. O que aconteceu até aqui, inclusive, o meu deslocamento, porque eu moro lá em Viana, e eu vim para cá, esse deslocamento eu não consigo voltar no tempo para que ele não aconteça. Já aconteceu. Assim como a sua vida, o que você viveu até aqui, você não pode voltar atrás, mas você pode mudar o que vai acontecer daqui para frente. E isso é a chave da nossa reflexão da noite de hoje. O que nós temos feito hoje para mudar os nossos dias, as nossas atitudes, para vivermos dias melhores lá na frente. Salomão, em Eclesiastes 12:1, ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Os dias maus vão chegar. Isso não é privilégio de um ou outro. Isso é consequência para todos. Dias ruins vão existir na vida de todos nós. Os dias desperdiçados são justamente os que não trouxeram nenhuma lição sábia ao nosso coração. Nós devemos guardar a palavra do Senhor, porque é ela um grande tesouro. E a própria palavra diz que aonde o nosso coração estará, aonde o nosso coração estiver, melhor dizendo, ali estará o nosso tesouro, ou o contrário, né? Eu te pergunto, onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? O que você tem vivido hoje? A gente vive dias difíceis, dias em que o mundo jaz no maligno, em que o mundo nos oferece dias melhores, numa aparente ilusão, numa maquiagem em que eu posso ser transformado completamente, externamente falando. Mas eu continuo envelhecendo por dentro. E talvez alguns de vocês envelheçam tanto que não consigam perceber o quanto estão distantes do Senhor e com o coração cada vez mais trancado, não permitindo com que Ele habite, com que Ele viva
com você. O Senhor, Deus, é grandioso. E quando a gente lê Gênesis, o capítulo 1, principalmente, a gente vai ver ali a criação. A gente vai perceber que Deus criou cada coisa de forma muito perfeita. E no 6º dia Ele disse: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E ali o homem nasce, a imagem e semelhança do Senhor. Não a imagem física, mas uma imagem capaz de pensar, raciocinar e ter atitudes próprias. Tanto que, quando avistam o fruto proibido, ambos comem. Porque eles tinham a capacidade de pensar e tomar a decisão. Eles poderiam não ter comido, mas decidiram comer. Uma coisa que nós não herdamos do Senhor são os seus atributos: onisciência, onipresença, onipotência. Nós não somos deuses, apesar de que o mundo hoje em dia nos empodera de uma forma que nós somos iludidos a: você pode, você consegue, você é capaz. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que eu não posso, eu não sou capaz, eu sou um miserável homem pecador, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas, lemos em Atos 1:8, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês serão minhas testemunhas. Se tem um poder que nós recebemos, é o poder do Espírito Santo do Senhor. É esse poder que habita em mim. É esse poder que hoje, na noite de hoje, consegue falar com vocês e adverti-los sobre a necessidade de contar os dias. Não apenas a quantidade de dias, mas contar as histórias que têm sido vividas diante e mediante a graça e bondade do Senhor Deus. Esse poder é suficiente. Esse poder nos basta. Essa é a graça do Senhor. Contar os nossos dias significa aproveitar ao máximo esse poder que recebemos. Contar os nossos dias nos fará alcançar corações sábios, e é isso que deve importar no nosso viver. Prometo contar só mais uma história sobre a minha vida. Eu tinha aproximadamente 11 anos de idade, talvez a idade do meu Daniel. E para aqueles que conhecem a minha família, sou filho do irmão Josias Vicente, obreiro, enfim. O pai dedicou muitos anos à obra do Senhor e a gente sempre viveu essa obra de forma muito intensa dentro do nosso lar. Então eu posso passar inclusive a noite inteira falando com vocês aqui com relação ao cuidado de Deus e principalmente a provisão dele diante das necessidades. Mas essa última história não tem a ver com isso, mas tem a ver com a minha mãe. A minha mãe, em 1989, ela foi diagnosticada com uma doença chamada mieloma, uma espécie de câncer na rede sanguínea, na medula. E aí, para aquela época, era um tratamento muito difícil, uma doença muito grave, e ela ainda é hoje, até hoje, não tem tratamento. O tratamento ele é só paliativo para poder prolongar os dias. Então o médico disse para Dona Almezina na época: Dona Almezina, a senhora tem 3 meses de vida. Aquilo foi um choque para ela, um choque para o meu pai.
eu tinha 9 anos de idade, 9 anos de idade, meu irmão caçula na época tinha 3 anos. E aí a gente começou a orar. Deus foi abrindo portas, tratamento aqui, tratamento ali, consegui um tratamento lá em São Paulo, no Albert Einstein, Senhor Hospital, ainda é até hoje. Nós não tínhamos condição nenhuma de arcar com as despesas do tratamento, mas na época a igreja conseguiu fazer um plano de saúde muito bom, e o plano de saúde arcou com todas as despesas do tratamento. A única despesa que eles tinham era a condução de sair daqui de Vitória e ir para São Paulo. E lá em São Paulo eles ficavam na casa de uma prima nossa. Então Deus cuidou de cada detalhe. No final dos seus dias, Dona Almezinda ainda nos ensinava. Deus permitiu com que aqueles 3 meses de vida durassem 3 anos, para que nós pudéssemos conviver com ela. Então, meu irmão de 3 chegou a 6 e eu de 9 cheguei a 12. E todas as vezes que ela voltava de São Paulo, do tratamento muito difícil, ela vinha sempre muito debilitada. E mamãe orava muito. Essa era uma grande característica da Dona Almezinda. Uma mulher simples, humilde, pouca fala, conversava muito pouco, mas orava demais. E numa das noites, Dona Almezinda vira para o Felipe e fala assim: meu filho, vou entrar no quarto, vou trancar a porta e vou orar. Não me perturbe. Entendido? Claro, mãe. Felipe, não era fácil. Não tinha 2 minutos que a Dona Almezinda estava no quarto trancado, o que o Felipe faz? Bate na porta. E bate na porta. E continua batendo na porta. Mãe, você está aí? Óbvio que ela estava, né? Óbvio. E eu continuei batendo na porta. Era uma noite. Era um dia à noite. Continuei insistindo e minha mãe abriu a porta. Sabe o que ela fez comigo? Não, mamãe não me deu uma surra. Mamãe não me botou de castigo. Mamãe disse para mim assim, antes que eu dissesse qualquer palavra, ela abriu a porta e falou assim: ajoelha do meu lado aqui, que vem orar comigo. Meus queridos, aquela foi a melhor lição que a Dona Almezinda deu para o seu filho. Naquele momento eu percebi o quanto a minha mãe orava e quanto doía ficar de joelho, ajoelhado, orando. As orações doem fisicamente, mas as orações são necessárias para que a gente conte a nossa vida e a gente ensine para os nossos filhos para que quando eles crescerem, melhor dizendo, eles não venham a desviar desse caminho precioso, que é o caminho que nos leva à eternidade com o Senhor. Contar os nossos dias significa isso. Significa viver debaixo da graça do Senhor Deus, sendo amparado por Ele, sendo cuidado por Ele, de uma forma que nós não merecemos. Mas ainda assim, o amor dele derramado em nós é suficiente para nós vivermos, para nós contarmos os nossos dias, para nós o buscarmos, para nós o adorarmos, para nós estarmos com essas portas abertas em gratidão a Ele e somente a Ele. Eu não tenho mais o que falar para vocês. Eu não tenho mais o que contar para vocês na noite de hoje. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Como está a sua vida? Como está você hoje? O que você tem contado para os seus filhos? Filhos, o que vocês têm contado para os seus pais? O que vocês têm vivido? Se é que vocês têm vivido. Nessa pergunta, eu lanço um desafio para você, para que você possa se aproximar de Deus, se você está distante. E se você já está perto,
que você possa se aproximar ainda mais, porque não tem nada a perder, pelo contrário, você só tem a ganhar. Eu disse que eu não ia contar mais nada, né? Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma irmã minha, de uma das minhas irmãs. Nós somos em 6 irmãos. Depois que minha mãe faleceu, meu pai casou de novo, então vieram mais 2 meninas. Nós somos em 6. E aí, hoje de manhã, minha irmã, com muito carinho, ela me manda um áudio assim: meu irmão, eu te amo muito. Você é muito parecido com Jesus. Eu ouvindo o áudio, falei: será que ela está falando da mesma pessoa mesmo? Será que sou eu mesmo? E eu não estou falando isso para o meu orgulho, não. Porque eu respondi para ela falando assim: olha, eu posso até ser quase igual ao super-homem, mas eu não sou perfeito. Mas ela falou assim: eu sei que eu posso contar com você. E talvez esse seja o terceiro significado do verbo contar. Além de contar os dias, literalmente, soma, quantidade, contar em falar, contar em estar junto. Se há alguém que nós podemos contar, esse alguém é o Senhor Deus. E Ele é muito melhor do que qualquer um de nós aqui. E eu te convido a contar com Deus. A contar a sua vida com Ele, porque com Ele você pode passar por tribulação, por dificuldade, por problema, por um monte de coisa na sua vida, mas a vida eterna é garantida, porque Ele enviou o seu único Filho Jesus para morrer numa cruz por causa dos nossos pecados. Eu, miserável homem pecador, o meu pecado esteve na cruz ali com Jesus e Ele pagou. Ele diz: está consumado. E Ele fez exatamente a mesma coisa com o seu pecado. É por isso que nós precisamos crer nele e somente nele como nosso único e suficiente Salvador. Já chega das tribulações e das dificuldades que a gente vive aqui na vida, no dia a dia. Imagina todas essas tribulações no inferno, na eternidade, lá longe de Deus. Não dá para ser assim. A eternidade precisa ser desejada e vivida juntamente com o Senhor, e é isso que eu te convido a fazer. Contar os nossos dias significa não apenas esse momento aqui, mas olhar para a eternidade com a certeza de que nós estaremos lá um dia. E mesmo que esse corpo um dia parta, se acabe, a eternidade nos espera. Uns para com Deus e outros para longe do Senhor. E aí? Qual tem sido a sua escolha? Qual é a sua escolha? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, como somos gratos a Ti pelo Teu cuidado. Como somos gratos ao Senhor pelo Teu amor. Como somos gratos pela oportunidade de podermos abrir a Tua palavra, meditar nela. Como somos gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem feito de forma maravilhosa nas nossas vidas. Verdadeiramente nós não somos merecedores, é por isso que a Tua graça ela é suficiente, a Sua graça nos basta para nós vivermos. E Senhor Deus, na noite de hoje clamamos a Ti para que o Teu amor possa inundar os corações daqueles que estiverem aqui presentes, para que o Teu amor, Senhor Deus, possa fazer com que os corações que aqui estão possam se voltar para Ti e possam experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor Deus, clamamos a Ti para que essa mensagem ela possa fazer sentido nos corações daqueles que aqui estão presentes. Oramos, ó Pai, para que haja salvação no coração daqueles que ainda precisam ser salvos. Assim como clamamos a Ti para que haja um avivamento nos corações daqueles que precisam ser avivados. Para que juntos, Senhor Deus, mesmo com as nossas falhas, nós possamos contar os nossos dias na Tua presença. Clamamos a Ti, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.
Que Deus possa cuidar do seu coração e possa te ensinar a contar os seus dias para que você alcance o coração sábio e que você alcance a eternidade ao lado dele. Amém.